Então tá, pessoal. Nós vamos falar nessa e na próxima aula sobre a Lei Maria da Penha. E, assim, antes de iniciar o estudo da Lei Maria da Penha, é importante falar um pouquinho sobre gênero, sobre desigualdade entre homens e mulheres, porque a gente sempre escuta algumas piadinhas do tipo, não existe João da Penha, né? Ou algumas pessoas se questionando do porquê que existe a Lei Maria da Penha, né? Então, ali no material de vocês tem algumas breves considerações sobre o porquê que tem a Lei Maria da Penha, né? Sobre toda essa construção histórica e social que nós temos, essa nossa sociedade que ela é machista em sua estrutura, né? Nós temos estruturas de pensamento em toda a nossa sociedade que são machistas. E isso acaba se transformando em violência, né? Em violência contra a mulher. O Brasil, ele é o 5º país com maior número de feminicídios no mundo, e pelos dados que nós viemos acompanhando com relação à pandemia, talvez a gente passe a não ser o 5º mais, talvez a gente suba, né, nesse ranking, porque já existem vários dados que comprovam que a violência contra mulheres, os feminicídios, eles aumentaram agora, durante a pandemia. Mas, enfim, a questão da desigualdade entre homens e mulheres, ela é muito antiga e muito presente em tudo que a gente vê na nossa sociedade, né? Mulheres reproduzem falas machistas. Muitas vezes nós mulheres somos machistas sem perceber, porque isso está presente em tudo que nós ouvimos, provavelmente grande parte da nossa vida, né? Eu, durante a minha faculdade, por exemplo, não lembro de ter discutido essa questão de desigualdade entre homens e mulheres. Isso é uma coisa que passou a fazer parte dos nossos debates não tem muito tempo, né? E o gênero, né? O gênero, esses papéis que são esperados tanto dos homens quanto das mulheres, eles são mutáveis, né? O que se espera de um homem e de uma mulher, isso varia de acordo com cada momento histórico. Por exemplo, vocês homens que estão aqui na aula hoje, no tempo das cavernas, um homem que não sabe sair para caçar a sua própria comida vai ser não é um homem, né? Então, e esse ideal de força, de violência, enfim, é uma coisa que foi sempre muito associada ao homem e vai se modificando. Então, cada tempo histórico, uma mulher ou um homem, eles têm um comportamento que é determinado pela sociedade, né? E é uma coisa cultural, não é biológico, né? É cultural. Mas, enfim, essa desigualdade entre homens e mulheres, ela se manifesta em várias coisas, inclusive na desigualdade salarial, né? Uma pesquisa de 2018 demonstrou que as mulheres no Brasil, elas ganham menos que o homem em todos os setores privados para exercer as mesmas funções. No setor público não acontece, porque, né, salário de concurso é um só, mas a pesquisa é recente, agora, de 2018, que em todas as funções as mulheres ganham menos para exercer o mesmo cargo que os homens. Então, não existe, não tem como começar a falar de Lei Maria da Penha de violência contra a mulher sem falar desses dados para vocês, porque melhorou? Melhorou sim, a questão das mulheres vem melhorando com o tempo, mas ainda tem muita coisa para mudar. Para que a gente alcance um patamar de igualdade entre homens e mulheres. Então, como não existe essa igualdade, a Lei Maria da Penha está aí para
corrigir algumas desigualdades, né? No material de vocês, tem duas propagandas, uma bem antiga, ela é de mais ou menos 1950, e a outra atual. Vocês estão com o material da aula aberto aí? Por favor, me respondam aqui no chat. Gente, vocês estão vivos? Tem alguém aí? Tá. Então, aqui no material de vocês, tem uma propaganda de gravatas, né? Tem um homem deitado na sua cama, a mulher ajoelhada na beira da cama, com uma bandeja de café da manhã, e na propaganda está escrito: mostre a ela que o mundo é dos homens, né? E é uma propaganda de gravatas. Então, nós temos em 1950 essa ideia de que realmente a mulher, ela está na sociedade, está no casamento para servir, né? E essa questão do servir, ela era muito presente na época, né? Inclusive nos deveres conjugais que a mulher tinha. E aí eu trouxe para vocês também uma propaganda que é recente, de 2015, é um produto de limpeza que se chama Mr. Músculo. Então, e aí tem a propaganda, a imagem, né? Uma mulher sentada com uma xícara de café na mão, olhando para o horizonte, e está escrito: agora que a casa está limpinha, você pode começar aquele projetinho pessoal que você tanto sonhou. Músculos à obra. E aí, eu queria que alguém de vocês, por favor, participem, só um pouquinho. Alguém de vocês me diz aí o que chama a atenção de vocês nessa propaganda, essa do Mr. Músculo, essa de agora. Começar a chamar pelo nome. Yara. Conta para mim, Yara, o que chama a sua atenção nessa propaganda. Está no material que está no RA. O Gustavo perguntou qual propaganda. Está no material de vocês, na segunda página do material que está no RA. Ninguém vai se manifestar, né? Tá bom, eu digo para vocês. Obrigada, Gabriela. Exatamente. Gabriela disse aqui que, então, primeiro a mulher deve limpar, cuidar da casa, depois pensar em se cuidar. A frase está assim, né? Agora que a casa está limpinha, você pode começar aquele projetinho pessoal que você tanto sonhou. Músculos à obra. Então, qual que é o problema do que essa propaganda implica? Não é que a mulher não pode limpar a casa, né? Não é essa a questão. A questão é que quando vocês podem, o raciocínio que vocês precisam fazer, sempre que for imaginar se alguma coisa é machismo ou não, tenta trocar o papel. Imagina em que mundo, quando que essa propaganda seria feita com um homem sentado no chão da sala e com dizendo que depois que ele limpou a casa, ele pode começar a pensar naquele projetinho pessoal que ele tanto sonhou. Não aconteceria, né? Então, a questão é essa. A questão é que, mesmo quando a mulher trabalha fora de casa, sustenta a casa da mesma forma que o marido, né, os dois trabalham fora, os dois ganham salário, o trabalho doméstico, ele ainda é visto como responsabilidade da mulher. E isso, né, nunca aconteceria essa propaganda com o homem ali, ao invés da mulher, né? Então, e o problema disso é que a mulher, ela exerce essa dupla, tripla função, né? Ela já tem também pesquisas que demonstram que ela gasta muito mais horas da sua vida com os afazeres domésticos do que os homens,
mesmo, né, as que trabalham fora. O trabalho doméstico, além dele não ser valorizado, ele sobrecarrega essa mulher e também faz com que realmente muitas possibilidades das mulheres elas sejam tolhidas, de se desenvolver profissionalmente, enfim. Uma outra coisa que a gente sempre faz sem perceber, né? Se você for na casa de alguém, por exemplo, mora um casal naquela casa, se você entrar e tem alguma bagunça, né? As crianças fizeram bagunça, você nunca vai ver o homem se desculpando por aquela bagunça. Sempre vai ser a mulher falando, nossa, desculpa, a casa está uma bagunça, porque a gente tem nesse imaginário que o trabalho doméstico é função da mulher. Enfim, só para dar um panorama aqui para vocês, e aí eu vou começar a falar um pouco sobre, então, como que a lei foi criada, a Lei Maria da Penha. Antes da Constituição de 1988, a gente viveu um período de ditadura, né, anteriormente, enfim, e aí houve vários movimentos de redemocratização no Brasil, na América Latina, e começou a haver uma pressão da sociedade para que fossem aprovadas leis e constituições que privilegiassem, no caso, essa igualdade de gênero, né? E aí a Constituição brasileira de 1988, ela colocou no seu texto vários instrumentos que visam garantir a igualdade, né? E aí, isso, com a Constituição de 1988, já se começou a pensar em uma legislação que fosse específica para a proteção das mulheres, né? Porém, isso só foi acontecer, né, a Lei Maria da Penha, ela só foi ser promulgada em 2006. Nesse período, o Brasil aderiu a alguns tratados e convenções internacionais que, quando um Estado, ele assina um tratado ou uma convenção internacional, ele se obriga, né, perante o direito internacional, a promover ações que visam a manter o que aquele tratado prevê, né? Então, em 1984, o Brasil assinou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, isso já antes da Constituição, né? Na Constituição, então, no artigo 3º, inciso 4º, a gente tem que constitui um objetivo, então, fundamental da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, né, então tá no texto constitucional consagrado esse princípio, esse objetivo fundamental. No artigo 5º, então, inciso 1º, também tem a previsão de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Só que a Lei Maria da Penha, ela só foi ser promulgada em 2006 porque ela foi imposta ao Brasil, né? O nome dela, né, foi dado em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de homicídio do marido, uma enquanto era marido e outra, né, depois. E aí, como não existia essa legislação específica, ela lutou muito, enfim, e daí a história dela acabou chegando na Corte Internacional de Direitos Humanos, que ela reconheceu, então, essa Corte Internacional dos Direitos Humanos reconheceu que o Brasil foi negligente no caso da Maria da Penha, que o marido dela, no caso, respondeu todo esse processo em liberdade, e 19 anos depois do crime só, que ele foi preso e cumpriu 16 meses da pena em regime fechado. Então, essa Corte Internacional dos Direitos Humanos, ela determinou ao juiz que criasse uma lei, ao Brasil, que criasse uma lei de proteção às mulheres. E, por isso, a Lei Maria da Penha foi criada. Então, nada que diz respeito
a luta, a conquista dos direitos pelas mulheres, nada é fácil, nada vem de graça, assim, né? A gente consegue perceber que é tudo fruto de muita pressão popular, os órgãos, eles acabam se omitindo e uma hora ou outra as leis surgem, mas não que isso foi fácil, né? Então, dado esse contexto histórico, vamos começar a falar da lei em espécie, tá? A Lei Maria da Penha, a doutrina diz que ela tem natureza processual penal, porque ela trata tanto de crimes quanto do procedimento que vai ser adotado em medidas protetivas de urgência e outras disposições processuais, né? Então, e ela tem, no artigo 1º, ela vem dizer qual que é o objetivo, né, dela. Então, para criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, se vocês puderem ir acompanhando aí o material, ou mesmo a lei aí no site do Planalto, vai ficar melhor para vocês acompanharem a aula. Mas, enfim, a lei, então, no artigo 5º dela, ela estabelece o que é a violência para fins de violência doméstica e familiar. Esse artigo 5º é bem importante, ele já caiu em OAB, então deem uma atenção aqui para ele. Mas aí, então, ele diz que, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, ela estabelece 3 modalidades da violência. Isso é importante vocês prestarem atenção, porque muitas pessoas não sabem dessas diferenciações aqui. Então, o inciso 1º diz o seguinte, então, vai ser violência doméstica, né, no caput, vai ser violência doméstica. Quando essa violência for cometida no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, qual que é essa hipótese? A mulher sofreu a violência pelo fato de ser mulher, por alguma relação afetiva ou não, enfim, pelo fato de ser mulher, no âmbito da casa. Ela não precisa ser esposa, namorada, filha dessa pessoa que cometeu a violência para essa violência poder ser enquadrada na Lei Maria da Penha. Vocês podem ver aqui na redação do inciso, inclusive, que a residência, no caso, então, esse espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, né? Então, ocorreu uma violência dentro de uma unidade doméstica, que seja um conhecido, um afilhado, um compadre, né? Então, isso aí já pode constituir a violência doméstica. Essa é uma das espécies. A segunda, então, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa, né? Então, essa segunda hipótese é a questão familiar, independente de onde essa violência ocorrer, se tiver algum desses laços familiares aqui, né, poder ser enquadrado no Lei Maria da Penha. E a terceira hipótese é em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Ou seja, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. Qualquer relação íntima de afeto, independente de morarem ou não na mesma casa, e independente de a relação ainda está ocorrendo naquele momento, né, a relação de afeto. E o parágrafo único traz aqui a possibilidade de que as relações pessoais anunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. O que isso quer dizer? Num relacionamento homossexual entre mulheres, se uma delas comete violência contra a outra,
a que cometeu violência pode responder pela Lei Maria da Penha. Inclusive, aqui na vara criminal que eu trabalho, a gente recebeu uma carta precatória uma vez de uma outra comarca, que a mulher foi condenada, né, por uma lesão que ela causou na companheira, não sei se é companheira ou ex-companheira, né, mas enfim, só para vocês saberem que tem essa previsão aqui do parágrafo único, então, que as relações independem de orientação sexual. E aí, a lei, ela trouxe ainda esse conceito de que a violência doméstica contra a mulher é uma forma de violação aos direitos humanos. E aí, também está previsto aqui na lei, vou pegar um aqui para vocês, rapidinho. No artigo 7º, incisos 1 a 5, tem as formas de violência, né? Então, primeiro aqui no artigo 5º, que é importante que vocês grifem aí, que cai muito em prova, como que essa violência tem que ser para que ela seja violência doméstica, né? Os incisos 1, 2 e 3 aqui do artigo 5º que a gente já falou. E o artigo 7º aqui, ele fala quais são as espécies de violência. Tá? Então, no inciso 1º, a violência física. Então, qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, né? Simples de imaginar o que é uma violência física. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar e controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, violência constante, vigilância constante, perseguição contumaz, todas essas questões que estão aqui no inciso 2º. O que é importante a gente diferenciar, pessoal? A violência psicológica e a violência moral, elas confundem muitas vezes, né? A violência psicológica que está prevista no inciso 2º e a moral que está prevista no inciso 5º, elas podem causar um pouco de confusão, mas o que vocês precisam lembrar é que, quando nós falamos de violência moral, você está falando de calúnia, difamação ou injúria. Violência moral vai ter sempre esses crimes, né? Essa questão de calúnia, difamação ou injúria. Violência psicológica é mais... são várias... pode ter várias nuances, né, no caso. Eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu fiz entrevistas com mulheres aqui do município que tiveram medidas protetivas de urgência, né, e entrevistei essas mulheres e ouvi um pouco sobre os relacionamentos delas, e é interessante ver que a violência, ela nunca começa pela física, né, ela sempre vai começar de leve, sempre há uma progressão nesses atos, né, então, primeiro você vê atos de ciúme e controle, que no fim, né, nós temos uma sociedade que ainda romantiza muito o ciúme, né, tem-se essa ideia de que quem ama sente ciúme, quem ama controla, enfim, então, primeiro começa a falar que roupa pode sair ou não pode sair, depois, por fim, já não está deixando a mulher nem visitar a própria mãe, as próprias irmãs, esse agressor que comete essa violência psicológica, assim, de maneira, por muito tempo, né, de maneira muito efetiva, no caso, ele vai tirando todos os apoios da mulher. Ele vai deixando ela sozinha, assim, se sentindo extremamente sozinha e que ela só tem ele, né, enfim. Mas o importante vocês saberem, então, que a violência física é considerada, né, violência para fins da lei, a violência psicológica, a violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força,
que a induza a comercializar ou utilizar a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a força ao matrimônio, gravidez, aborto ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule seus direitos sexuais e reprodutivos, né, violência sexual. Violência patrimonial também é um tipo de violência, então, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, bens, valores, direitos e recursos econômicos. E a violência moral, que eu já falei para vocês rapidamente, então, que vai ser quando for qualquer conduta que configure um desses 3 crimes aqui, né? Calúnia, difamação ou injúria. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário até agora? Nada? Vou tomar uma água, só um pouquinho. Beleza. Então, seguindo aqui no estudo da lei, então, a lei, ela veio aqui, previu quais são as formas de violência, como que pode ser considerada essa violência, quais são as formas de violência, e aí ela vai começar a tratar da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a partir do artigo 8º aqui. Então, no artigo 8º, ele fala de várias medidas integradas de prevenção que elas devem ser adotadas por todos os entes da federação, União, Estados e municípios, né, precisam adotar essas medidas precisariam, no caso, agir de forma integrada, para que fosse possível, no caso, combater essa violência. E aí, no artigo 9º, ele estabelece algumas orientações para como que precisa ser feito esse atendimento da mulher que está em situação de violência doméstica ou familiar. O juiz, no caso, então, dessa mulher em situação de violência, ele pode determinar algumas coisas. Por exemplo, ele pode incluir essa mulher em cadastro de programas assistenciais do governo estadual, federal e municipal, ou seja, CAD único, né, Bolsa Família, se for necessário. Ele pode assegurar para ela, caso seja necessário, acesso prioritário à remuneração, quando ela for servidora pública, por exemplo, manutenção do vínculo trabalhista, se for necessário que ela seja afastada do local de trabalho pela segurança dela, né, dos filhos e tal, o juiz pode determinar que seja mantido esse vínculo trabalhista por até 6 meses, lógico que não vai ser exigido do empregador o pagamento do salário, mas sim só a manutenção do vínculo. Também ele pode determinar o encaminhamento, assistência judiciária, para ajuizar, se for necessário, separação judicial, divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável. E também o parágrafo 3º aqui do artigo 9º fala que essa assistência vai compreender também acesso a serviços de contracepção de emergência, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e outros procedimentos. Isso, então, vai ser no caso específico da mulher que sofreu violência sexual, tá, pessoal? Tem essas determinações gerais aqui, que são mais a questão da assistência da mulher e do que o juiz pode determinar, né, dessa mulher, de coisas imediatas, quando essa mulher sofreu violência. E aí, no artigo 10, a lei começa a falar de como que precisa ser o atendimento perante a autoridade policial, quando a mulher sofre violência, né, e já começando aqui, no caput do artigo, ele já tem uma previsão que, na prática,
por exemplo, aqui em Santa Helena, até o momento, ela não está sendo cumprida, né? Então, ele diz que é direito da mulher em situação de violência doméstica familiar, atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Mas aqui em Santa Helena, por exemplo, não tem nenhuma policial civil mulher na delegacia, né? Então, quando essa mulher procura atendimento na delegacia de polícia civil aqui do município, não tem essa possibilidade, né? Isso com todas as leis, né? Não é privilégio da Lei Maria da Penha, que as coisas acabam não sendo efetivadas na prática. Mas aqui, como a gente tem um trabalho do Comitê de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, do qual eu sou presidente, nós conseguimos colocar agora na delegacia uma servidora cedida pelo município, servidora mulher, que está no momento fazendo esses atendimentos, né? Há um tempo atrás tinha uma estagiária mulher, né, que fazia esses atendimentos, ela acabou saindo, né, o contrato venceu, e agora tem essa servidora que está fazendo esse atendimento das medidas protetivas aqui no município. E aí, então, no parágrafo 1º do artigo 10A, a lei trata como que precisa ser essa inquirição da mulher em situação de violência doméstica, né? Então, precisa obedecer algumas diretrizes, como salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional do depoente, considerada sua condição peculiar, ou seja, em tese, ela deveria ser ouvida num recinto separado, que muitas vezes acaba não tendo a possibilidade de acontecer numa delegacia, né, porque ela já está numa situação de fragilidade. Pensa numa violência sexual, por exemplo, você ter que aguardar numa sala com mais pessoas, e, enfim, é complicado, e ser ouvida muitas vezes sem muita privacidade, né, isso acaba acontecendo também. Então, garantia que, nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica familiar terá contato direto com investigados, suspeitos, pessoas relacionadas, não revitimização da depoente, evitando-se sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamento sobre a vida privada. Então, em tese, deveriam ser seguidas essas diretrizes aqui para a mulher ser atendida, né, nos casos de violência doméstica. Aí o parágrafo 2º, então, traz algumas previsões aqui também, de que, quando vai ser ouvida essa mulher, precisa ser adotado preferencialmente o seguinte procedimento, né, então, a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, que conterá equipamentos próprios e adequados à idade da mulher, em situação de violência doméstica familiar ou testemunha, e ao tipo e gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica, e o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético. Que também, não sei, Wilson pode me ajudar aqui, não sei se, por exemplo, na delegacia aí vocês têm esse sistema de registro do depoimento por meio eletrônico, é gravado, é feito com câmera, porque aqui em Santa Helena, pelo menos não, né, delegacia aqui, o Wilson falou que lá sim. Aqui os depoimentos eles ainda são digitados, né, as pessoas são ouvidas e os depoimentos são transcritos. Então, a gente vê que tem muitos entraves aí para... a pessoa respondeu que sim, mas nem todos. Só que também o que é interessante é que muitas vezes a gente pensa que num lugar onde tem uma delegacia especializada da mulher, a gente tem a ideia que talvez o atendimento seja mais... Gabriela, queria falar alguma coisa? Pareceu que liberou o microfone ali? Não? Não. A gente tem a ideia de que numa cidade, por exemplo, que tem uma delegacia especializada da mulher, talvez o atendimento seja melhor. Mas na minha banca de mestrado, participou uma professora de Toledo, e lá tem delegacia da mulher, e ela me disse que o procedimento lá, a delegacia da mulher lá, ela funciona
de segunda a sexta em horário comercial, com intervalo para almoço, né? E, né, quem trabalha ou já trabalhou nessa área sabe que a grande maioria dos casos de violência doméstica familiar ocorre à noite e em final de semana. Porque durante o horário comercial, normalmente, os agressores estão trabalhando, né? Então, eles estão em casa à noite e no fim de semana. Então, essas ocorrências que são à noite e no fim de semana, em Toledo, que tem uma delegacia especializada da mulher, elas têm que ir para a delegacia normal. E no fim de semana, então, elas são registradas na delegacia normal, e elas só vão ser enviadas para o juiz na segunda-feira, depois, quando voltar o expediente, né? De acordo com o que ela me informou. Então, muitas vezes a gente pensa a falta de profissionais e órgãos especializados, ela impede, né, que essas previsões da lei elas sejam concretizadas, mas muitas vezes, mesmo quando tem, acaba que não se efetiva. O inciso 11, ou o artigo 11 aqui da lei, ele também fala de algumas outras obrigações que a autoridade policial deveria seguir, né, nesses casos. Então, o inciso 1º do artigo 11 diz que, então, deve garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público ou ao Judiciário, encaminhar a ofendida ao hospital, posto de saúde, ao Instituto Médico Legal, se houver necessidade, né? Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Informar a ofendida se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência do domicílio familiar. E o último, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei, serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária, para eventual ajuizamento de ação de separação, divórcio, anulação do casamento, etc. Então, eu vou falar para vocês um pouco agora do procedimento da medida protetiva de urgência, né? Então, a medida protetiva de urgência, ela é uma cautelar, ela segue um procedimento que, a princípio, não tem contraditório, né? Então, como ela é pensada para uma situação de urgência, para uma situação que pode ter risco, inclusive, à vida da mulher, então, todo esse procedimento foi pensado para que ele seja rápido, para que essa mulher consiga sair dessa situação de violência sem risco à sua vida, dos seus filhos, enfim. Então, essa medida protetiva de urgência, ela vai se iniciar pelo requerimento da mulher que foi vítima de violência, perante a autoridade policial ou Ministério Público, né? Essa previsão está na lei, de que o pedido da medida protetiva, ele vai ser feito perante a autoridade policial ou o Ministério Público. Na prática, acaba sendo mais na delegacia mesmo, né, a não ser que não tenha essa possibilidade de ser feito na delegacia, que o promotor faz esse pedido da medida protetiva. Então, a vítima comparece na delegacia, presta uma declaração, né, que vão ter seus dados pessoais, toda a questão de nome, filiação, documento, telefone, e aí os dados do agressor, e aí ela vai fazer uma descrição da violência da qual ela foi vítima, e ela vai especificar quais são as medidas protetivas que ela quer solicitar. Porque, como a gente vai ver aqui na sequência, a lei prevê algumas medidas protetivas, então ela vai indicar qual dessas medidas ela precisa naquele momento, né? Então, o artigo 12 aqui da lei, ele diz que, então, em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos. Então, ele vai ouvir a ofendida, a autoridade policial vai ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação, no caso, né, o depoimento dela, colher todas as provas que sirvam para esclarecimento do fato e de suas circunstâncias,
remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Por que essa questão do apartado aqui? Porque não tem lógica você esperar a conclusão de um inquérito, né, para que essas medidas protetivas possam ser pedidas. Então, a vítima vai lá, vai correr em separado esse boletim de ocorrência, esse inquérito para investigar o crime que possa ter ocorrido, se foi uma ameaça, se foi uma lesão, se foi um femicídio, né, qualquer coisa. E a medida protetiva, ela é feita de maneira separada, para que ela possa ser enviada para o juiz com a urgência necessária, né? Então, a mulher foi lá, prestou as declarações, essa medida protetiva, ela vai ser enviada para o juiz para que ele defira ou não, né, esse pedido da vítima. Seguindo aqui nos incisos do artigo 12, então, a autoridade policial, ela pode determinar que se proceda o exame de corpo de delito ou outros exames periciais necessários, vai ouvir o agressor as testemunhas, ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais. E aí, um inciso importante, que não era da redação original da lei, foi incluído depois, é o 6A. Então, a autoridade policial, ela pode verificar, deve, né, no caso, verificar se o agressor possui registro de posse ou porte de arma de fogo, e na hipótese da existência, ele precisa enviar essa informação para o juiz, e também notificar a ocorrência para a instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, Polícia Federal, né, ou Exército. Então, o agressor tendo esse registro de posse ou porte de arma de fogo, o juiz tem que ser notificado disso quando for feito o pedido de medida protetiva. E aí remeter no prazo legal os autos de inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Então, a mulher foi lá, fez esse pedido, respeitadas essas orientações aqui da lei, esse pedido vai ser enviado ao fórum, né, o cartório criminal recebe, e inserido no sistema, ele vai ser enviado para o juiz, que precisa decidir se vai conceder ou não essas medidas protetivas no prazo de 48 horas, né, a gente viu que tem o prazo de 48 horas aqui para o delegado fazer, e também aqui para o juiz para deferir ou não o pedido. Então, o artigo 18 trata aqui das obrigações do juiz. Então, recebendo esse pedido, ele vai conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Inciso 1º, né? Inciso 2º, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, inclusive para julgamento da separação judicial, divórcio, etc., comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis e determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Então, isso são as atitudes imediatas, né, que a gente precisa tomar nesse caso. E aí, deferindo esse pedido, né, então o juiz recebeu o pedido, constatou que existem aí indícios de que a mulher está sofrendo violência, deferindo esse pedido, o procedimento é o seguinte: agora, né, não sei se todos os estados têm então já com esse tipo de tecnologia, mas aqui no Paraná, pelo menos, o mandado de medida protetiva, ele no sistema, ele é como se fosse um mandado de prisão. A gente expede ele no sistema como se fosse um mandado de prisão. Qualquer polícia, qualquer policial civil ou militar vai ter acesso a, se consultar pelo nome da vítima, do agressor, vai ter um acesso lá da mesma forma que eles têm acesso a um mandado de prisão. Né? Então, não faz muito tempo que o mandado de medida protetiva, ele tem essa questão de ser eletrônico, né, ser eletrônico, está disponível no sistema para todo mundo, para a polícia militar, civil, etc., e todos os órgãos do judiciário,
mas agora é assim que acontece. Então, quando o juiz defere, é feito esse mandado, e, ao mesmo tempo, são feitos mandados para o agressor e para a vítima que o oficial de justiça precisa cumprir, né? Então, o juiz concedeu a medida protetiva, o cartório fez esse mandado. A medida protetiva, ela só vai estar valendo a partir do momento em que o oficial de justiça conseguiu intimar o agressor de que essas medidas foram deferidas, né? Então, Maria e João estão em relacionamento, ela fez o pedido de medida protetiva, mas ainda não saiu da casa, né? Digamos, não tem para onde ir, estão os dois lá. Quando o oficial de justiça chegar para intimar ele de que as medidas protetivas foram deferidas, aí sim que essas medidas estão valendo. Isso é importante saber, porque depois a gente vai, acho que isso vai ficar para a próxima aula, foi incluído na lei o crime de descumprimento das medidas protetivas, né? Isso é um crime autônomo agora. Então, para que possa ser configurado esse crime de descumprimento das medidas protetivas, o agressor já tem que ter sido intimado, né? Esse mandado tem que estar devidamente vigente no sistema para que ele possa responder caso ele venha depois a descumprir essas medidas protetivas. E aí, a gente tem duas espécies de medidas protetivas. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Antes da gente prosseguir aqui? Nada? E aí, assim, a lei prevê que existem dois tipos de medidas protetivas. São as medidas protetivas que são direcionadas à vítima e as medidas que são direcionadas ao agressor. E aí, com relação a isso, então, existe um rol aqui na lei de quais são essas medidas, né, que o juiz vai aplicar para as vítimas e para os agressores. Só que esse rol, ele não é taxativo, ele é exemplificativo, né? Então, se o juiz quiser estabelecer outra medida, além dessas que estão previstas aqui na lei, ele pode, né? Então, o artigo 22, ele fala, então, que constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras, né? Então, essas medidas, primeiro nós vamos falar das medidas que são destinadas ao agressor, tá? Então, a primeira, suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente. Segundo, afastamento do lar, domicílio, local ou local de convivência com a ofendida, né? No caso, ele vai ser afastado da casa que eles residem. Terceira, proibição de determinadas condutas, entre as quais aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esse e seu agressor, ou seja, o juiz vai colocar lá 100, 200, 500, o agressor não pode se aproximar a menos de 100, 200, 500 metros da vítima, de testemunhas, dos familiares. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, telefone, rede social, né, nada. Também pode o juiz proibir frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Também é possível, então, o juiz determinar restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ou da equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Importante vocês notarem que, apesar de ser uma possibilidade, normalmente isso só vai acontecer se os dependentes ou filhos também estiverem sofrendo violência, né? Normalmente, essa medida ela não vai ser aplicada se a violência for só contra a mulher, né? Então, o juiz pode determinar as medidas protetivas aí, determinar que ele não se aproxime
né, que ele seja afastado no lar, que ele não se aproxime, que ele não entre em contato, mas é possível que ele continue tendo contato com os filhos, né? Então a mulher deixa as crianças em algum lugar, né, não tendo contato direto com ele, essas visitas aos filhos nada impede que elas continuem ocorrendo, a não ser que o juiz estabeleça na medida protetiva que ele também não vai poder visitar os filhos menores, né? Isso se tiver alguma violência, alguma questão específica aí com relação a esses filhos. E também é possível que o juiz, na medida protetiva, ele conceda alimentos provisionais ou provisórios. Isso é uma coisa que acaba sendo bem difícil de acontecer na prática, né? Aqui na comarca, pelo menos, eu já vi algumas medidas protetivas virem com esse pedido. Como eu falei para vocês antes, a vítima que vai dizer de qual medida ela está precisando, né? Então, se ela falar, olha, eu não preciso de afastamento do lar porque eu não vivo com ele, eu só preciso que ele seja proibido de se aproximar comigo, de entrar em contato, se aproximar de mim, de entrar em contato comigo. Então, no pedido de medida protetiva dela, só vai ter lá essas duas coisas. Ou então ela pode dizer, olha, eu preciso que ele saia de casa, mas eu nunca trabalhei, tenho 3 filhos para criar, eu preciso, pelo menos por um tempo, de algum dinheiro para eu conseguir me manter e tal. É possível fazer esse pedido na medida protetiva. E o juiz criminal, nesse caso, ele vai ter competência para apreciar esse pedido de alimentos, mesmo não sendo da vara de família, né? Então, é possível. Só que é muito difícil ser concedido, porque normalmente não se demonstra que, como não sei se vocês já estudaram essa parte do processo civil ou não, mas a questão dos alimentos, para o juiz fixar uma pensão alimentícia, ele tem que ter acesso tanto às necessidades da vítima, né, enfim, quanto que essa vítima precisaria receber, tanto das necessidades da vítima, no caso, quanto a situação financeira da pessoa que vai pagar, do pai, no caso, queria pagar, né? Então, numa medida protetiva de urgência, é muito difícil você produzir essas provas, né, de que precisa do alimento, ou de que né, talvez a mulher não... É difícil uma mulher que vá pedir uma medida protetiva e vai ter um holerite do marido, por exemplo, para provar quanto que ele ganha, para o juiz poder, já ali na medida protetiva, conceder esses alimentos. Na prática, pelo menos, com o que eu tenho acesso, que é aqui na Vara Criminal de Santa Helena, não é muito comum. Mas, pela lei, vocês precisam saber que é possível, né, o juiz estabelecer essa pensão alimentícia como uma medida protetiva. E é importante também vocês saberem que tem 2 medidas protetivas que foram incluídas agora, em 2020, e essas alterações recentes adoram cair em provas, né, então, talvez vocês não tenham no Vadimeco, mas é importante anotar que agora, então, é possível que o juiz estabeleça como medida protetiva para o agressor comparecimento a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. O que é interessante notar, pessoal, a lei, muitas vezes, ela vai acompanhando a sociedade, né? As mudanças que vão acontecendo na lei, muitas vezes elas já estão acontecendo de fato, e aí elas passam a fazer parte da lei. Porque essa questão do comparecimento do agressor a programas de recuperação e educação e acompanhamento psicossocial é uma coisa que já vem acontecendo na prática, e já vem acontecendo com resultados muito favoráveis, né? Então, por quê? O agressor, ele precisa entender o porquê que a violência contra a mulher ela é errada.
Porque muitas vezes ele, tudo bem, né, praticou violência contra uma mulher, ela pediu a medida protetiva, digamos que acabou de vez esse relacionamento, mas amanhã ou depois ele pode ter outro relacionamento e ter as mesmas atitudes. Isso assim, na prática a gente vê muito isso. Aqui em Santa Helena, medida protetiva tem muito cara que tem contra três, né? Tem 3 mulheres diferentes que têm medida protetiva contra o mesmo agressor. E aí começou, então, o que eu digo que a lei acompanha muitas vezes a sociedade começaram a surgir programas de educação mesmo, com relação a esses homens que foram condenados por violência, no caso de Maria da Penha. Acompanhamento com psicólogo, assistente social, como uma das condições, por exemplo, o juiz ele foi condenado, né, por ameaça ou por lesão corporal, alguma coisa de violência doméstica, e essas penas, elas são normalmente baixas, né, se o cara é primário, às vezes vai pegar aí menos de 1 ano de pena, dias, meses de pena, e vai cumprir essa pena em regime aberto. E aí começaram a surgir programas que, em uma dessas condições do regime aberto, ele teria que frequentar grupos de apoio para entender o porquê que a violência que ele cometeu estava errada, enfim. E, inclusive, aqui no município a gente conseguiu uma psicóloga que vem atendendo alguns agressores. Ela atendia eles na delegacia e agora está atendendo no CAPS também. E algumas cidades maiores têm programas bem estruturados, assim. Foz do Iguaçu, por exemplo, tem o programa Basta, que daí esses agressores, eles precisam comparecer a vários encontros, com psicólogo, com assistente social, são todos em grupo, assim, para entender essas questões de gênero, por que a mulher não... né, que realmente homens e mulheres, eles precisam ter para que um relacionamento seja saudável, tem que ter o respeito das duas partes, o homem não manda na mulher, o homem não é dono da mulher, enfim. E eu assisti uma palestra das psicólogas desse programa Basta em Foz, e elas passavam na palestra alguns depoimentos dos agressores que frequentaram o programa, que concluíram o programa, né? E aí é interessante que um deles falava assim, que no começo ele achou aquilo um absurdo, que ele achava muito injusto ele ter que ir lá, porque ele não achava que ele tinha feito nada de errado, e aí depois ele gostou e concordou muito com o que as psicólogas diziam para ele e tal, que realmente ele não podia fazer aquilo, e aí em uma determinada parte da fala ele dizia assim, porque agora eu entendi que a mulher, ela tem direito de ter a opinião dela. E aquilo, assim, foi muito, muito chocante para mim, porque precisou um cara viver a vida inteira dele, e ele falou aquilo muito sinceramente, assim, que então ele passou a entender que realmente a mulher, ela pode ter uma opinião diferente da dele. Então, são coisas assim, que esses programas, muitas vezes, eles funcionam muito mais do que simplesmente um agressor receber uma sentença condenatória, que muitas vezes ele vai achar injusta, ele vai achar que ele não fez nada daquilo, e por já ter esses programas acontecendo, então agora veio essa possibilidade aqui na lei de que esses comparecimento ao programa de apoio, acompanhamento psicossocial, eles sejam estabelecidos pelo juiz aqui como medida protetiva já de urgência, tá? Antes dele responder processo penal, inclusive, antes dele ter uma denúncia, né? Então, ele pode ser obrigado pelo juiz a comparecer esses programas já na medida protetiva, né? Como eu disse para vocês, é um procedimento cautelar e de urgência. E aí, pessoal, eu vou continuar
a aula na próxima semana, que aí a gente tem mais uma boa parte da lei aqui, e como essa questão das aulas remotas a gente acaba conseguindo avançar mais, né, porque a gente consegue falar mais rápido. Nós paramos aqui, então, no artigo 22, e aí na próxima aula a gente continua. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Se tiver, manda aqui no chat, senão eu vou fazer a chamada, então, para vocês. Não? Nada? Então, vou fazer a chamada aqui, então. Ademir? Ana Paula? Ekio? Bárbara? Bárbara tá aí, né? Gustavo? Pessoal, estão ouvindo a chamada? Tá. Yara? Yara tá aí. Jéssica? Jéssica tá aí também, eu acho, né? Juliana? Márcio? Maria? Maria tá aí. Matheus? Murilo Tonel? Natália? Rafael? Tainara? Murilo Hort? Gabriela? Tá aí. Tainara tá também. Ana Paula Fagundes? Wilson? Henry? Ana tá aí também. Henry? Aí. Mauro? Gabriela, já dei presença. Jéssica, também já dei presença. Tá, Mauro, acho que saiu agora há pouco. Henrique Freitas. Graciela. Gianluca. Gianluca acho que estava aí também, né? Sabrina. Sabrina tá aí. Onassis. Onassis tá aí também. Beleza, pessoal? Boa noite, então. Até
Até semana que vem. Qualquer dúvida, comentário, podem me mandar no WhatsApp. E nos vemos na semana que vem.